Existem vários estudos que buscaram descobrir maneiras de ampliar a capacidade das pessoas em responder a sugestões hipnóticas, como alucinações ou amnésia, por exemplo. Embora muitos estudos não tenham chegado a uma conclusão definitiva, um estudo específico foi capaz de identificar o que realmente aumenta a capacidade de uma pessoa em responder facilmente às sugestões do hipnotista. A sugestionabilidade é a capacidade de uma pessoa responder automaticamente às sugestões hipnóticas. Por exemplo, se alguém sugere que você vai rir quando ouvir a palavra balão, e você começa a gargalhar sem pensar sobre o porquê ou como isso aconteceu, isso é uma resposta automática à sugestão hipnótica. Algumas pessoas são, sim, naturalmente mais sugestionáveis do que outras. Nos cursos, por exemplo, de hipnose, é muito comum que os alunos escolham aqueles que são mais facilmente sugestionáveis. E essas pessoas são muitas vezes rotuladas de sonambúlicas, o que é pura bobagem esse termo. Medir a hipnose através de níveis de sugestionabilidade limita imensamente o processo e gera resistência quando o hipnotista considera tal pessoa não sugestionável. E como mencionei, existem pessoas que são mais sugestionáveis sim do que outras. E alguns estudos sugerem que certos fatores podem sim aumentar as respostas às sugestões hipnóticas, como o uso frequente da imaginação, a capacidade de concentração e outros fatores ligados à personalidade. No entanto, isso não significa que um hipnotista deve procurar apenas pessoas altamente sugestionáveis, pois todas as pessoas têm a capacidade de seguir sugestões hipnóticas. Algumas apenas precisam de um pouco mais de treinamento do que outras. E se eu te perguntasse, o que aumenta a sugestionabilidade durante a hipnose? Você poderia pensar em confiança, autoridade ou técnicas de convincers. No entanto, nenhum desses fatores realmente amplifica a sugestionabilidade consideravelmente no contexto da hipnose. Mas há um fator que qualquer hipnotista de palco ou de rua sabe que torna qualquer pessoa altamente sugestionável: a expectativa. Muitas pessoas têm ideias pré-concebidas sobre a hipnose, isso é um fato. Algumas podem acreditar, por exemplo, que a hipnose é algo perigoso ou que elas vão perder o controle de suas mentes ou da sua consciência. E essas ideias são expectativas negativas do que é e como a hipnose funciona. Obviamente, uma expectativa negativa, ou em outras palavras, um entendimento equivocado sobre a hipnose, vai gerar resistência. Afinal, quem realmente cooperaria a seguir com as sugestões do hipnotista, acreditando que vai perder a consciência ou que realmente vai estar no controle do hipnotista? É óbvio que vai haver resistência. E uma pergunta interessante é como os hipnotistas de palco ou de rua utilizam a expectativa para amplificar a sugestionabilidade das pessoas. Os hipnotistas de palco, por exemplo, utilizam a estratégia de um vídeo no início do show, mostrando pessoas sendo hipnotizadas e respondendo às sugestões hipnóticas em uma tela bem grande para a plateia. Isso ajuda a alinhar a expectativa de muitas pessoas para o show. E embora o hipnotista de palco, após o vídeo, faça assim uma breve explicação para quebrar muitos mitos negativos, o vídeo anterior, já preparou a plateia para o que está por vir. Os hipnotistas de rua, eles também utilizam uma estratégia semelhante. Eles fazem questões de que uma pessoa que já está respondendo muito bem às sugestões seja observada por várias pessoas. Isso permite que as outras pessoas aprendam como responder à hipnose através da observação. Embora às vezes o hipnotista de rua precise explicar o que é e como funciona a hipnose e até mesmo fazer testes de convincer para uma ou duas pessoas, aqueles que estão observando o processo podem cooperar facilmente com as sugestões, sem necessidade nenhuma de uma conversa prévia sobre hipnose ou muito menos testes de convincers. Por quê? Porque aprenderam através da observação como se comportar durante a hipnose. E você lembra que no início do vídeo eu mencionei que um estudo identificou o fator que realmente amplia a sugestionabilidade de uma pessoa? Este estudo ocorreu através da perspectiva comportamental da hipnose. A hipnose sem a necessidade de um estado alterado da consciência. O estudo em questão juntou um grupo de pessoas consideradas resistentes ou não sugestionáveis e que tinham dificuldades em seguir e criar internamente sugestões hipnóticas. Os pesquisadores pediram para que essas pessoas observassem vídeos de outras pessoas respondendo
a várias sugestões hipnóticas e experimentando diferentes fenômenos hipnóticos, como amnésia, catalepsia e alucinações. Ao final do estudo, foi verificado que todas as pessoas que estavam observando os vídeos foram capazes de ampliar suas habilidades de experimentar fenômenos hipnóticos, ou seja, ampliaram sua expectativa em relação ao processo. E por isso começaram a se comportar alinhado com tal expectativa. E por fim, é claro que outros fatores são importantes, como a pessoa se sentir segura na presença do hipnotista, a motivação, dentre outros. Mas de todos esses fatores ou elementos, a expectativa é realmente um combustível mais significativo para ampliar a sugestionabilidade. E aí, o que você achou desse vídeo? E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para inscrever agora mesmo e receber notificações de novos vídeos por aqui. Até mais!